A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião. É sempre muito importante para nós. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube e a todos que escutarão depois pelo YouTube. Isso, Kate, vamos estudar hoje sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Dúvidas, entre em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. E o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Continue deixando as suas mensagens no YouTube, que nós agradecemos muito, mas não esqueça de dar o seu joinha. Isso é importante também. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e o nosso coração ao Mestre querido, que possamos nesse momento absorver as palavras ditas com muito amor, que essas palavras possam ser plantadas em nossos corações e florescer, para que possamos semeá-las. Pedimos também a espiritualidade amiga que abençoe e proteja a todos aqueles que necessitam nesse momento, principalmente o nosso país, que está sofrendo muito com os incêndios, com esse tempo seco. Vamos pedir as bênçãos, vamos pedir que nos abençoe muito para que possamos tomar as medidas cabíveis dentro do nosso dia a dia para melhorar todos os aspectos para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Examinando a presença de Jesus no processo evolutivo da humanidade, recordemos as esclarecedoras informações do benfeitor Emmanuel. Até agora, a humanidade era cristã. Recebeu uma grande revelação em 3 aspectos essenciais, importantíssimos, né? As pessoas acham que a doutrina espírita é apenas mais uma doutrina religiosa. Não, meus queridos irmãos, é um segmento. A primeira revelação, Moisés trouxe a missão da justiça. O segundo veio o Evangelho, que é a revelação insuperável do amor de Jesus por todos nós. E a terceira, o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Portanto, o Espiritismo é um segmento das 3 e a terceira revelação de Deus aos homens. Recapitulando, mais uma vez, a primeira revelação se deu através de Moisés, depois de Jesus e, por último, as vozes do céu, que são os espíritos superiores, trazendo o Consolador prometido, que é o Espiritismo. É que com o amor a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que instrumentos divinos de sua exteriorização. A justiça, portanto,
lhe aplainou os caminhos e a verdade. Consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque a doutrina espírita, simbolizado a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Como está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 115, nós somos criados simples e ignorantes, mas destinados a uma perfeição, ainda que relativa, do átomo ao arcanjo, ou seja, chegaremos um dia à condição de espíritos espirituais. Por quê? Chegaremos à condição de espíritos angelicais. É a destinação do planeta. Daqui, certamente, a milênios. Cada revelação representa uma síntese dos ensinamentos espirituais necessários ao aprimoramento da humanidade. O Velho Testamento é a revelação da lei. Sim, Moisés aumentou as leis disciplinares, baseada no Código de Hammurabi, do rei Hammurabi. Tinha 360 leis, ele criou 602 leis, totalizando um total de 612, com as 10 leis divinas, os 10 mandamentos. É uma lei de justiça, mas não deixava de ser olho por olho, dente por dente. E Jesus vem trazendo o amor, e o Espiritismo veio para esclarecer o homem acerca daquilo que não ficou bem compreendido na época. O próprio Cristo disse que não poderia dizer tudo naquele momento, porque a humanidade não estava suficientemente amadurecida para receber tais informações. Os homens de Deus que procuravam a visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo. E esclarece ainda o benfeitor André Luiz. Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Jesus é a personificação do amor. Detecta a maturidade espiritual da humanidade terrestre. Novas luzes chegam ao campo terrestre, marcando o advento da terceira revelação divina, que é a doutrina espírita. Caberia então a Allan Kardec e o seu codificador a laboriosa e abençoada tarefa de reunir as verdades anteriormente reveladas para então estruturar o corpo doutrinário do Espiritismo sob a essência desvelada dos trabalhadores da seara de Jesus. Então, o tríplice aspecto é o seguinte: elegendo a fé raciocinada como fator básico de evolução, a doutrina espírita se expressa no tríplice aspecto da ciência, da filosofia e da religião, proporcionando-nos, segundo a orientação e clareando-nos a mente no rumo das legítimas conquistas espirituais. A gente sempre fala aqui do tríplice aspecto da doutrina, que além de ciência, filosofia, também é religião. Não de acordo com as religiões tradicionais, mas com consequências religiosas, revivendo de fato o cristianismo na sua total pureza. Assevera ainda Emmanuel: podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento de toda a humanidade. Portanto, no aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, o Espiritismo vem revelar ao homem que a vida continua além túmulo, que nós temos um futuro, que nada se encerra ali após a morte física, que o juízo final se dá após o nosso desencarne, como Paulo de Tarso fala na epístola aos Hebreus, que muitos detratores da doutrina espírita imaginam que ele estava falando contra a reencarnação,
muito pelo contrário, ele estava falando para um povo que já acreditava na reencarnação, que são os hebreus, né? Ele disse: ao homem está destinado a morrer uma vez, mas logo após vem o juízo. Se ele falasse de vida, talvez ele teria falado algo contra a doutrina espírita. Eu, como homem, conhecido aqui na terra como Pedrosa, morrerá o meu corpo uma só vez. Agora, como espírito eterno, eu terei várias encarnações ou vários corpos. E o juízo se dá após o meu desenlace, o juízo da minha própria consciência. É o juízo final desta existência, não do total das nossas experiências corporais. As obras básicas da doutrina espírita, chamamos de codificação kardeciana, aos quais se acrescenta obras subsidiárias devidamente selecionadas, são os instrumentos que se serve o aprendiz da tarefa intemperativa da mensagem de Jesus. Por esta razão, terá que se dedicar com afinco a esse estudo, abrindo novas perspectivas quanto aos seus objetivos de aprendizado. Então, as obras da codificação espírita traduzidas e publicadas pela Federação Espírita Brasileira são: primeiramente, nós temos o Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal do Espiritismo. É uma parte filosófica. Ela foi lançada no dia 18 de abril de 1857, em Lyon, na França. Depois nós tivemos o Livro dos Médiuns, que é uma parte científica da doutrina espírita. A sua primeira edição foi em 1861. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, primeira edição, foi em 1864. Observem que foi uma sequência de livros. Depois nós tivemos O Céu e o Inferno, primeira edição em 1865. A Gênese, importantíssima a Gênese, né? Não o Gênesis. O Gênesis é um livro bíblico que faz parte do Pentateuco mosaico. A Gênese é um livro espírita que faz parte da codificação kardeciana. Além dessas obras, que foram núcleos básicos da doutrina da codificação, Allan Kardec escreveu também outras obras, publicadas pela Federação Espírita Brasileira, Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, de 1858 a 1869, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, 1858, O que é o Espiritismo, que é um livreto, em 1859, O Espiritismo na sua expressão mais simples, 1862, Viagem Espírita, 1862 também, e obras póstumas. Obras póstumas porque, após o desencarne de Allan Kardec, foi publicada esta obra em 1890. Portanto, todo espírita tem que ter conhecimento básico da codificação kardeciana. Lembrando, né, como o Pedrosa falou sobre os livros da codificação espírita, é importante salientar que esses livros da codificação também têm vários livros destinados ao ensinamento das crianças e dos jovens. Tem o livrinho dos espíritos, né, para jovens, adolescentes. Então é importante, quando a gente traz esse ensinamento desde a infância, é importante usarmos dessa forma lúdica e doutrinária, para que as crianças, os jovens, os adolescentes possam entender melhor sobre o Espiritismo. E alguns pontos principais do Espiritismo úteis ao estudo do Evangelho. Então, algumas coisas aqui para que a gente possa esclarecer dentro do Espiritismo como que fica esse entendimento. Porque muitas vezes a mente da gente fica confusa em relação a determinadas palavras. Então, por exemplo, Deus. O que é Deus, né? É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É o nosso Pai, não é mesmo? E quem é Jesus? Jesus é o modelo e o guia mais perfeito para o homem. É aquele que devemos seguir.
é o nosso exemplo. Lembra quando Jesus falava, ninguém vai ao Pai senão por mim? É através dos ensinamentos que ele deixou aqui na terra para nós. E o que é espírito? Espíritos são seres inteligentes da criação. Somos nós, dotados de inteligência, de capacidade de progredir, de evoluir. Perispírito, o que vem a ser? É uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tem a forma que o espírito queira. Então, o perispírito, ele é como se fosse, para ficar só mais fácil o entendimento, temos o nosso corpo físico e é como se fosse uma atmosfera mais fluida, não podendo ser vista a olho nu, Mas o perispírito é como se fosse algo onde tudo fica gravado da nossa existência, do nosso corpo. Esse é o perispírito, que é uma substância semimaterial. Ao mesmo tempo, ele não é essa fluidez total, porque ele está ligado aonde? À matéria. Então, ele é ainda um corpo mais denso, ligado ao espírito. Por isso, semimaterial. E evolução? O que vem a ser evolução? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Então, a nossa evolução é o aprimoramento de quem? Do espírito. E o que vem a ser livre-arbítrio? O homem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O livre-arbítrio é aquele ao qual podemos escolher a porta mais larga ou a porta mais estreita, o caminho da luz ou o caminho da sombra, o caminho do bem ou o caminho do mal. O livre-arbítrio nos proporciona o caminho que desejamos seguir. E o que vem a ser causa e efeito? Dentro do Espiritismo, escutamos muito sobre isso, causa e efeito. Deus tem suas leis e a regem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. A punição é o resultado da infração da lei. Então, o que vem a ser causa e efeito? Ação e reação, plantio e colheita. É exatamente isso. Reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. São existências ao melhoramento da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? A reencarnação nos possibilita a esse melhoramento, aprimoramento espiritual, através da reencarnação. Lembrando que Jesus foi o único que neste planeta não reencarnou, mas encarnou para nos ensinar. O que vem a ser pluralidade dos mundos habitados? São habitados todos os globos que se movem no espaço. Não somos únicos, hein? O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, falando da pluralidade dos mundos habitados, lembra quando Jesus falou? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Por quê? Porque existem vidas em outros lugares, em outros mundos que são habitados, em outros planetas. Alguns mais inteligentes, outros menos. Então, o ser humano, às vezes, tem esse egóico pensamento de achar que somente a Terra é habitada por nós, seres inteligentes, bondosos e perfeitos. Negativo. Então, existe muitas moradas na casa de meu Pai. E o que é imortalidade da alma?
É a existência dos espíritos que não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. A imortalidade da alma nos mostra que, como o Pedrosa disse lá no início, o meu corpo de carne, que é como se fosse uma roupa, né? Essa veste carnal vai ficar aqui, mas o meu espírito vai prosseguir. Então isso faz com que a minha alma seja imortal. Eu habitarei outro corpo para novos ensinamentos e novos aprendizados. Vida futura. O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Então, a nossa vida futura é o que reside no íntimo de todos os homens. Tudo que plantarmos, iremos colher. Plano espiritual. No instante da morte, a alma volta a ser espírito. Isso é o quê? Volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Os espíritos estão por toda parte, mas o plano espiritual é para onde o espírito retorna. E o que vem a ser mediunidade? Mediunidade é a faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Então, existem vários tipos de mediunidade, né? Médiuns ostensivos, o médium que vê, que escuta, que escreve. Lembra do Chico? O Chico fazia o quê? Ele recebia cartas, ele psicografava livros, psicografava mensagens vindas do plano espiritual. Então, a mediunidade do Chico era uma mediunidade muito extensa, né? Porque ele não tinha só essa mediunidade, ele tinha várias outras, mas para ficar mais fácil de entender. Influência dos espíritos na nossa vida. Será que os espíritos nos influenciam? Já dizia Kardec, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Muitas vezes, nós nos colocamos à disposição de espíritos, tanto das sombras quanto da luz. Por isso é importante que estejamos sempre vigilantes. Vigiai e orai. Não é isso que escutamos? Para que possamos sermos dirigidos por espíritos de luz. Tendes muitos deles de contínuo ao nosso lado, nos observando e atuando sobre nós, sem a gente nem perceber. Então é importante mantermos o nosso pensamento elevado, a nossa vibração elevada, para que possamos nos ligar aos espíritos do bem, aos espíritos de luz, aos trabalhadores da luz. Qual a ação dos espíritos na natureza? Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Olha que interessante. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Já ouviu falar quando fala assim, Deus fala ao homem através do próprio homem? Por quê? Porque ele usa espíritos que estão por aí a trabalho. Lembra que eu falei dos espíritos trabalhadores da luz? Eles estão por todos os lugares, principalmente na natureza, nos ajudando, nos auxiliando, nos influenciando a seguir o melhor caminho. O estudo e a interpretação do Evangelho deve necessariamente considerar o seu sentido espiritual. É preciso aprender a separar a exposição puramente literal de entendimento relativo e, às vezes, controvertido, do sentido espiritual que oferece conclusões lógicas à nossa perquirição. Se apegados à letra, podemos ser conduzidos a caminhos complicados, a conclusões totalmente equivocadas e até mesmo contrárias aos ensinamentos de Jesus. Lembra que falamos que o Espiritismo é a fé raciocinada? E o que é isso? É ler
e tirar o espírito da letra, tirar o entendimento do que está no papel. O entendimento espírita nos fornece excelente base para a compreensão do significado das lições evangélicas, pois nos ensina a retirar o espírito da letra, como eu acabei de dizer, e no tempo, no espaço, elaborar esquema de estudo que considere aspectos históricos e geográficos, sentido geral e particular das circunstâncias ou da ocorrência de um fato, atribuições relativas a cargos e ocupações, assim como a interpretação de palavras e expressões utilizadas no texto. Perfeito, Kate, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O erro. Quem é que nunca fez nada de errado? Naturalmente, todos nós, algumas vezes na vida, cometemos erros, seja intencionalmente ou não. O erro faz parte do aprendizado. Por trás de todo erro está a ignorância, o orgulho ou o egoísmo. O ignorante erra por desconhecer. O orgulhoso por se julgar mais importante do que as demais pessoas. E o egoísta por pensar somente em si. O que caracteriza o erro não são os padrões sociais ou as diretrizes éticas estabelecidas, mas sim suas consequências sobre o indivíduo e a sociedade. O que torna algum gesto desacertado são os seus efeitos malignos. Erramos quando nossos atos ferem alguém, quando invadimos o direito à felicidade do próximo, quando destruímos ao invés de construir. Numa palavra, erramos sempre que geramos sofrimento para os outros ou para nós mesmos. Por estar vinculado ao sofrimento, vemos que o erro não é um bom negócio. Entretanto, se formos sábios, saberemos tirar frutos dele. De uma forma muito especial, Deus sempre cuida para que dos nossos equívocos tiremos algo de bom. Isto acontece por meio da lei de causa e efeito, que faz com que todo bem, como todo mal realizado, retorne ao seu realizador. No campo dos sofrimentos, isto se chama expiação. Mas para tornar o processo menos penoso, podemos recorrer ao arrependimento e à reparação. Arrepender-se é, portanto, o primeiro passo na correção de um desatino. Existem pessoas que só se arrependem dos seus erros quando estão colhendo as consequências. Quanto mais demoramos a nos arrepender, mais sofremos. O arrependimento deve provocar um desejo de reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Mas nem todas as faltas implicam em prejuízos diretos e efetivos. Quer dizer, nem sempre teremos de expiar ou sofrer. Nesses casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria e foi negligenciado. Cumprindo deveres desprezados, missões não preenchidas. Quem tem sido orgulhoso buscará tornar-se humilde. O rude procurará ser amável. O ocioso passará a ser útil e o egoísta caridoso. Costuma-se dizer que errar é humano. Nós poderíamos inverter o raciocínio dizendo que corrigir erros é que é humano, pois o homem não pode desprezar a sua fantástica capacidade de racionalização ao persistir em atitudes que somente o infelicitam. Reconhece-se então o homem de bem pela capacidade com que ele substitui seus defeitos por virtudes superiores. Você sabia que os efeitos dos nossos atos se estendem muitas vezes para além da existência atual? Isso explica também os sofrimentos atuais, cujas causas não se encontram no presente. Várias vezes estamos recebendo hoje os efeitos de nossos atos de vidas passadas. Você sabia que nenhum espírito atinge a perfeição sem antes reparar os erros do seu caminho evolutivo? Por isso, hoje é o dia de fazer o melhor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Queridos e amados irmãos em Cristo, o homem que faz autoconhecimento caminha, se conduz com firmeza nas paragens do Espírito, portanto se espiritualiza, sendo que as suas aspirações, seus desejos são disciplinados. Quando o homem faz espiritualidade, enxerga mais profundo e nada se abate. Ninguém consegue demovê-lo de seus objetivos, é paciente, tolerante e faz do seu dia a dia uma absoluta dedicação ao trabalho de aprendizado e à fé no Criador. Portanto, meus queridos irmãos, é essa conduta que devemos ter, de sermos verdadeiramente cristãos, buscarmos a autoiluminação e ficarmos com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Kate, suas despedidas. Muito obrigada, Pedrosa, mais uma vez, por estar aqui. A todos que nos ouviram hoje na Rádio Clube, a todos que nos ouvirão depois no YouTube, peço mais uma vez que deixem seus recados, seu nome, seu endereço, para que possamos ir aumentando essa rede de luz entre nós. Muito obrigada. Boa noite para você, Kate. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.